A gente, apoiador do presidente Lula, o escritor Paulo Coelho, disse que se arrependeu de ter votado e ter se empenhado na campanha do petista em 2022 e afirmou que seu mandato à frente do governo federal está nada mais, nada menos do que patético. Essa foi a palavra que ele utilizou. Numa manifestação no Twitter, Paulo Coelho argumentou que as alterações de Lula com o senador Sérgio Moro, os ataques de Lula em relação ao senador Sérgio Moro e as críticas ao Banco Central não são sinais de uma boa gestão. Abre aspas. Décadas apoiando Lula. Noto que o seu novo mandato está patético. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do Banco Central e etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores, faz parte, mas não estou vendo meu voto ter valido a pena. Fecha aspas. Na última semana, Lula se envolveu em uma série de polêmicas após ter dito que pensava em se vingar de Moro quando esteve preso. O presidente também desacreditou uma operação da Polícia Federal para desarticular o plano do PCC contra o ex-juiz da Lava Jato e disse que as suspeitas são uma armação. Lula também lidera uma cruzada contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em que questiona a política adotada pela autoridade monetária, pressionando pela redução dos juros e motivando aliados a fazerem críticas públicas. Vamos conversar com o nosso time. Vou até me sentar. Bom dia, meus queridos. Vocês estão bem? Tudo certo? Cadê a Antonella? Tá por aí já, né? Olha lá, a Antonella já tá lá. E aí, meus amores? Ó, deixa eu ver tua camiseta, ô Antônia. Qual que é? Se eu gostasse de mimimi, eu o quê? Cadê? Peraí, deixa eu baixar aqui, ó. Eu ganhei de uma seguidora porque ela ouviu falando, ó. Eu comprava um gato gago. Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Muito bom, é uma boa frase para que a gente possa se inspirar ao longo da semana. Começar a segunda. Antônia, quantos arrependidos existem hoje? Meu amor, existem muitos que casaram com o Kid e agora estão fugindo da lua de mel. A gente viu o Tasso Gereissati, você viu aqui o Paulo Coelho e muitos outros. E o que eu acho mais legal, deixa eu baixar aqui um pouco, senão vão brigar comigo. O que eu acho mais legal é que a gente escuta isso de apoiadores mesmo ferrenhos, aquela galera mesmo PT com força, sabe? Então a gente ver isso é muito bom. Fato é, agora não adianta chorar o leite derramado. Não foi por falta de aviso. Ô, mano, você tá arrependido? Como assim? Eu não apoiei ninguém. Eu apoio valores, apoio a liberdade. Nunca apoiei o Lula, nem o Bolsonaro. Mas você acha que o Lula tá imaginando que ele tá em 2003? Porque ele me transmite essa sensação, assim. Olha, eu acho que se tivesse em 2003, ele estaria melhor do que ele está se saindo agora. Porque eu diria que ele não está conseguindo agradar ninguém, né? Ele foi eleito num contexto muito complicado, com o apoio de uma frente ampla, de pessoas que nunca tinham apoiado ele, mas o Paulo Coelho, por exemplo, é um apoiador de décadas, como ele mesmo se declara. Ou seja, ele está tendo dificuldade de agradar pessoas que deram um apoio importante, como o senador Tasso Gereissati, e pessoas que sempre estiveram com ele, como Paulo Coelho. Eu imagino que são pessoas que têm expectativas muito diferentes sobre o que gostariam de ver o Lula fazendo, de fato, como presidente da República. É sinal de que ele tentou fazer uma frente ampla sem uma agenda clara. Ele fez, ao longo de toda a campanha, ele tratou como se apresentar o plano de governo dele fosse algo que prejudicasse a própria campanha. O que a gente vê é que ser eleito sem programa de governo prejudica o governo. Por quê? Porque você cria expectativas muito diferentes entre as pessoas. Você alimenta no seu grupo de eleitores expectativas muitas vezes contraditórias. Basta dizer que Lula teve apoio do Boulos e do Meirelles, que têm visões de país, visões de economia, visões de políticas públicas completamente diferentes. É evidente que quando você tem o apoio do Meirelles e do Boulos sem ter uma clareza de qual é a agenda, alguém vai ficar muito triste com você, alguém vai ficar muito insatisfeito. Sim. E o meu ponto é, ele está conseguindo deixar as duas parcelas insatisfeitas.
porque ele está tendo uma condução política. Eu te fiz essa pergunta em relação a 2003, Fê, por quê? Eu acho que tem 3 diferenças que talvez o Lula ele não tenha apertado ainda o F5. A primeira diferença é, não existe mais o boom das commodities que ele pegou no início do governo. Isso é verdade. Então, essa questão econômica, hoje, se você olhar o panorama mundial, ela é completamente diferente da que havia em 2003. Sim. Segundo, o relacionamento dele com o Congresso não é igual a antigamente. Não é. Hoje você tem um Arthur Lira eleito com quantos votos, Dani? 500 votos? Foi a maior votação da história. Ou seja, existe um cara que manda hoje na Câmara dos Deputados. E talvez ele esteja com aquela lógica de conversar partido por partido, mas hoje o cara mais poderoso do Brasil é o Arthur Lira. E segundo, não havia a força das redes sociais como nós temos hoje. Sim. Ou seja, qualquer coisinha, né, Antônia, que o Lula vai lá, fala... Parece que ele está falando, sei lá, para o Diário do Centro do Mundo, que pode ter uma quantidade de visualização baixa. Mas se pegarem um cortezinho e soltarem na internet, isso aí vira milhão. Isso aí viram alguns milhões. O Lira teve 464 mil votos. Mas ou seja, diferença. Eu pelo menos vejo essas 3. Assim. Votos. Em 2003, a essa altura... Ele já tinha chamado Meirelles, ele já tinha mantido o tripé macroeconômico, então já havia uma clareza por parte da sociedade de que aquele seria um governo de continuidade da política econômica herdada pelo governo Fernando Henrique. Agora, a essa altura do campeonato, a gente vê o ministro Fernando Haddad tentando dar sinalizações para um lado, vários ministros dando para o outro, e ninguém sabe o que é que o Lula de fato vai bancar como política econômica do seu governo, ou seja... Parece que o Lula está muito mais perdido hoje do ponto de vista da política econômica. Não tem onda para ele surfar, o que eu percebo também, o que eu percebi e percebo é que o discurso dele parece estar bem obsoleto, assim, né? E você cai de frente com aquilo que você falou. De 2003. Não, e ele só está discursando realmente para uma militância, o que isso é muito ruim. Sim. Porque ele não está pensando, por exemplo, no cara, por exemplo, que votou nele, que eu até hoje estou duvidando, tipo o Mano Ferreira, mas ele não está discursando para esse pessoal, né? Para esse pessoal que é mais centro-esquerda. Não, ele está indo direto para rachadura, sabe? O que isso é muito ruim. Não, até um ponto que eu acho que é importante, eu estava no carro vindo para cá fazendo uma lista de várias coisas que aconteceram no governo Lula até agora. E se você parar para pensar, olha só, PEC fura-teto, aumento do número de ministérios, fim da lei das estatais, de alguns critérios para nomeação do mercadante no BNDES, ataques ao Banco Central e Campos Neto, ameaça ao Moro, nomeação do Haddad no Ministério da Economia, que mostra uma incapacidade de montar um bom time, como foi lá em 2003, quando tinha uma equipe na economia muito boa e tocando uma agenda liberal. Além disso, nepotismo cruzado com esposas de ministros de tribunais de contas, passagem de avião a R$200 lá para funcionário com salário alto, ataques ao mercado financeiro, ataques ao agro, até sigilo, a possível nomeação do Zanin, os sigilos a diversas agendas e documentos, a defesa de regimes totalitários na América Latina, a crítica ao lucro da Petrobras, a moeda única com a Argentina, ou seja, são tantas coisas ruins. Todo dia, toda semana, com certeza. Mas você não acha que esse é um discurso obsoleto? Com certeza tem vários pontos obsoletos. Todos vão na contramão das demandas que o Brasil precisa. Um outro ponto que eu listei aqui, eu não disse, foi essa postergação infinita do novo arcabouço fiscal. Ou seja, as agendas que são importantes não estão acontecendo. Né? Os nomes que estão chegando nos cargos-chave do governo são terríveis. Mas vou te falar. E as falas são desastrosas. Ele não está bem. Se você olhar para o Lula, o jeito que ele fala, inclusive do Moro, o jeito que ele vai lá... Esse Lula não é o Lula que a gente viu do passado. Será que é o clone? Que era um Lula que simplesmente... Será que é o clone? Pode ser um daqueles 5 que você recebeu no Zap. No WhatsApp, tem 5, na verdade. Exato. Você recebeu uma mensagem dizendo que existem 5 Lulas. 5 Lulas e que o verdadeiro realmente tinha morrido. Entendi, perfeito. Mas assim, gente, vocês não notaram uma certa diferença nele? Porque o Lula sempre foi um cara mais habilidoso. Eu não estou entrando no mérito se essa habilidade é pro bem ou pro mal, tá? Eu estou falando, o cara sempre foi um cara habilidoso, não entrou em briga que não precisava. Eu acho que uma hora evidência Por que essa disso, mudança? Eu acho que a maior evidência disso é só olhar os debates presidenciais de 2002 e comparar com os de 2022. Você vê uma pessoa já com muito menos energia,
é uma pessoa muito mais cansada. Eu não acho que é isso, não. Eu acho que é vingança. Muito mais... Eu acho que é um discurso do cara. Eu acho que é um discurso, de vingança. A nossa Antônia pediu antes a palavra. O que foi, meu amor? Eu ainda nem disse bom dia para os meninos. Não eu também nem disse bom dia. Eu estou carente de vocês. Eu tenho algumas coisinhas para falar, mas não é achismo, não, tá? Não é isso. Eu acho que é isso, eu acho que é assado. É fato. A gente está aqui. E contra fatos não é argumento. O Lula sempre foi essa pessoa. A questão é, agora temos essa arma na mão chamada internet, ok? Que faz tudo mudar. E mais... A cabeça pensante do Lula está enfermo. A cabeça pensante do Lula está doente, está no hospital. Por isso, essa confusão toda. E não é só do Lula. Essa cabeça pensante, ela é do PT. Tá? Ele não está podendo dirigir a bagunça. Escutem o que eu estou falando para vocês. Eu não posso dar nomes aqui, porque depois eu posso até ter problema. Mas a cabeça pensante não está nada bem. Então, por isso essa confusão. E o Lula sempre foi essa pessoa. Ele não acompanhou a coisa da evolução da internet, que a informação chega por minuto, mas ele sempre foi esse cara analfabeto, esse cara do sertão nordestino, com os costumes dele, entendeu? Com a arrogância dele. No passado, quando ele começou, eu vi uma entrevista com o Serginho Grosman, ele até estava falando o que a gente queria ouvir. Mas esse Lula não existe há muito tempo. Agora, para completar minha fala, terminar, olha aqui o que o André Lara Rezende falou. Ele nem é do sertão, é do Agreste. Do Agreste? Então, do Agreste. Pior Garanhuns. Mas o que é que isso tem a ver com o resto? Peraí, olha o que o André Lara Rezende falou. O pior está por vir. Ô, mano, o que isso tem a ver com o resto? Isso tem a ver com ignorância. A cabeça... Mas peraí, ser do sertão nordestino é sinônimo de ignorância, pelo amor de Deus, peraí. Eu tô falando do Lula, não vem, mano, não vem polarizar isso comigo não, porque nós estamos falando de nordestino para nordestino. Eu sei, mas não dá para ficar tratando sertão como sinônimo de ignorância, porque existe muita sabedoria vinda do sertão. Eu sei, meu amor, eu sei, mas não de quem não estudou nada, mas não de quem faz o que o Lula faz, entendeu? Eu tenho tempo para falar aqui do histórico do Lula? Não tenho, nem vou trazer problema para minha TV. Então vamos ser real? Vamos ser realistas? Vamos ser realistas. Os problemas do Lula são do Lula, não são do sertão do Nordeste. Não misture. Eu não tô falando isso, não. E nem da ausência de oportunidade de educação. Né? Porque ele teria oportunidade. O problema do Lula, muito mais do que questão de formação, de região, é um problema de caráter. É um problema de uma pessoa que, de fato, não trabalha para aquilo que deveria um presidente trabalhar, que é para melhorar o país. Então, mas eu acho que eu bato nessa tecla. O discurso dele está embasado muito num discurso de vingança, de ódio, o que não é legal. E ele está realmente agora governando para uma militância. E eu acho que tem um outro fator, que em 2003 ele tinha uma equipe de pessoas que conheciam o Lula antes do Lula ser o todo-poderoso presidente, que falavam com ele de igual para igual. Hoje ele está cercado de gente que coloca ele como um semideus. Então ninguém fala para ele... Só com pincha, só. Gente, tudo vai da questão econômica. Por que ele era o semideus antes? Porque simplesmente você tinha um boom no Brasil. O Brasil estava com uma curva completamente diferente. Hoje o cenário mundial, até devido à pandemia, de inflação alta, questões, taxa de juros alta, é outro planeta. É um planeta em dificuldade. Não tem mais essa vida fácil dele chegar a fazer um discurso e tal. Ele vai ter que fazer reforma. E ele não sabe Se qual ele não é o rumo fizer que reforma, quer, acabou o governo dele. Ele não entendeu isso ainda. Ele está tratando as reformas como se fosse uma coisa... acessória. É um acessório ali para deixar meia dúzia do mercado feliz. E na realidade ele não está entendendo a dimensão que é isso. Porque se ele continuar com esse discurso gastador, irresponsável, só falando vou gastar, vou fazer, e não fizer a lição de casa, o governo dele vai acabar ano que vem. Mas o problema que eu também vejo é que pelo timing da situação ali dele, eu não tenho tão claro a certeza de que ele é uma pessoa que está disposta a vir para o segundo turno. E como ele sempre foi historicamente visto como... O que é esse segundo turno que você está falando? Um segundo mandato. Ah, tá, perfeito. E como ele sempre se vendeu, entre aspas, gigantescas, né?
como pai dos pobres, até porque Geraldinho ele tá nunca vai fazer ajuste fiscal. Geraldo Alckmin tá lustrando a chuteira, hein? Eu vi, hein? Geraldinho está no aquecimento ali. Geraldinho está num discurso que eu vou te falar, Geraldinho viu? tá dando uma lustrada. Geraldinho tá difícil. Ele tá anestesiando o Lula. IPVA, ICMS. Bom dia. Um abração, hein? Firme. Mas essa questão da velhice do governo é tão impressionante que todos os lançamentos que a gente está vendo de programas são reencarnações de programas. Não é reencarnação, é mesmo nome. É Minha Casa Minha Vida, é Mais Médicos. É Pronas. É programa social, só que não leva em consideração a situação hoje. E nem faz avaliação para saber o que é que deu certo e errado em cada programa. Eles estão dando Ctrl-C, Ctrl-V, mudando uma besteirinha. Copia e cola. E colocando o programa como se respondesse às demandas de 2023. Antônia, você acha que hoje, no enquadramento que o Brasil tá, a gente pode dizer, dá para constatar que o Arthur Lira tem mais poder que o Lula? É claro que tem, né? Agora, me preocupa também saber que o Pacheco também tem muito poder. Isso é preocupante demais. Gente, eu estou falando aqui, parece que estou falando para as paredes. Vocês não entenderam que a cabeça pensante do Lula está enfermo? Ninguém questionou isso, não? Parece que eu fico falando aqui e vocês não prestam atenção no que eu estou falando. Mas quem é a cabeça pensante? Mas você que é petista não sabe quem é a cabeça pensante do É que eu não sou petista. Mas eu te dou o nome, se chama Zé Dirceu. É o Zé Dirceu que pensa, é o Zé Dirceu que bota ordem na casa. O Zé Dirceu. Mas ele não tá bem, Antônia? Não. Mas em relação ao que você está dizendo? Em relação à saúde? Saúde. Fez uma cirurgia, enfim, não posso falar muito mais. Agora deixa eu perguntar aqui no estúdio, quem é que gosta de abóbora? Abóbora, eu não curto muito. Eu gosto de girimum. Abóbora, eu gosto. Eu gosto. Eu não gosto muito. Eu gosto de abóbora, mas... Por que, Antônia? Não é, minha gente? Vocês não viram o Lula na roça fazendo propaganda da abóbora? Que a nova aquela abóbora gigante. Por causa da abóbora. Por causa do vídeo que ele fez, não. Agora deixa eu contar mais uma coisinha pra vocês. Eu tava num call no sábado, por volta de umas 2 da tarde, o telefone não parava de chamar. Uma amiga minha que mora em Boston, mas ela tava em Orlando. E aí, quando eu terminei o call, cara, de trabalho, eu falei, oi, amiga, você me ligou, o que houve? Ela falou, sim, eu estava aqui almoçando com o Bolsonaro e a gente estava te ligando que ele queria te dar um oi. Não acreditei, eu cheia de perguntas para fazer pro Bolsonaro, para contar aqui agora para vocês, perdi esse telefonema. Muito bem. Ô, Antônia, você retoma a ligação a hora que você quiser, meu amor. Aqui a gente